Olá, é um prazer falar com você. Eu sou José Augusto, orientador espiritual, e vamos para mais uma informação importante, né, para aquelas pessoas que estão aí nesse momento da humanidade, onde você vê toda essa atrapalhada jogada que não configura em nada para um bem da humanidade e que alguns estão, né, usando de forma indevida nos meios espiritualistas para tirarem vantagens ou fazerem conjecturas que, se você raciocinar e se você analisar com discernimento, não tem fundamento. Uma das coisas mais importantes para a vida do ser humano é justamente a sua linearidade. Quando você olha que a vida de uma pessoa ela tem um sentido formado pelos seus, né, aspectos cognitivos, emocionais, hábitos, e tudo aquilo dá uma sequência aos fatos. Por mais complexo que seja a dominação, por mais complicada que seja a Matrix, você entende que existe, não é uma proteção, mas para aqueles que já estudaram a primeira diretriz, o último vídeo, entendem que existem parâmetros para poder manifestar nesse plano físico. E isso é fundamental quando você está em momentos como esse atualmente, que prega-se o terror, prega-se a exterminação em massa, prega-se, né, a histeria, o teste de poder trancar as pessoas dentro de suas casas, não deixar as pessoas, né, poderem trafegar livremente, que é um direito fundamental, não só no planeta Terra, mas em outros planetas. Tudo isso configura como testes importantes para eles entenderem que é impossível parar o ser humano, que é impossível cercear o ser humano de qualquer coisa que ele queira. Então, o que eu venho dizer aqui para você não é o que esses grupos ou uma leva de pessoas diz, que você vai ficar subjugado conforme os processos forem passando, ou que a humanidade vai ser subjugada, ou que tudo isso vai cair por terra. Negativo. A força do ser humano nesse planeta é extraordinária. Se você estudar na história verdadeira, e na história verdadeira os livros desse plano dimensional aqui não contam como funciona isso, você vai entender, né? E aí eu já dei a cartada para você, não é nos livros de história, mas indo na corrente neural e buscando as informações corretas em outras dimensões. Claro que nem todos, ou a maioria esmagadora da humanidade não vai conseguir fazer isso, mas algumas pessoas não privilegiadas, mas com objetivos de ajudar a humanidade, fazem isso e trazem essas informações que estão aí disponíveis. O primeiro ponto a ser observado é a temporalidade desse corpo. Nós estamos nessa experiência, né, onde o corpo tem uma temporalidade, cada vez essa temporalidade vai diminuindo, e aí alguns vão dizer, mas José Augusto, o que nós temos hoje é uma qualidade de vida melhor, o que nós temos hoje, não, o que vocês entendem como qualidade de vida é uma zona de conforto perigosa, onde muitos já acordaram e hoje trabalham suplementação natural, alimentação mais regrada, trabalham exercícios, trabalham controle mental de não absorverem, né, nada de destrutivo ao seu processo cognitivo. Então essas pessoas sim têm qualidade de vida. A massa humana, em geral, não tem qualidade de vida, ela se empurra, né, à frente no seu modelo, né, idiotizante de poder ficar sufocada no medo latente de que a vida só compreende aquilo que os meus olhos enxergam. E aí, nós estamos na prisão mais dolorosa que existe, que é o materialismo cruel, que prende as pessoas justamente nessa crença infundada de que a vida é isso aqui, dessa projeção da holografia. O ser humano não é jamais o ser mais importante do universo. O ser humano, o projeto, né, humano desses corpos como são os nossos, e ele tem centenas de derivações, para não dizer, nós estamos em uma intermediária, não é a pior, mas também não é a melhor, com grandes mudanças, né,
ele foi podado, tirado dele todas as questões cognitivas. Mas, como em estudo a primeira diretriz, nós sabemos também que tudo isso tem um objetivo, tem um traçado muito além do que nós podemos conceber. O que existe para todos aqueles que já têm costume de assistir filmes de guerra, cyberpunk, e a gente enxerga muito bem nesses filmes que mostram uma era intermediária, uma idade média, que fala assim, ó, é uma conexão entre uma realidade e outra. Nos filmes cyberpunks, e aí você tem o Altered Carbon, né, um filme assim sensacional, é uma série que os seres ali, eles se compreendem na sua manifestação em cartuchos. Então, existe a morte, mas existe a transferência do que eles chamam de consciência ou conjunto de informações cognitivas do ser para outro corpo. Para você entender o tanto que isso é complexo, você avalia assim. Para algumas correntes, né, no planeta Terra, já tem esses estudos, mas eles não ficam abertos. O ser humano, ou o ser, ele é a compreensão de tudo aquilo que ele tem como informação desde a sua existência. E isso, de uma certa forma, não é falso. Isso é o real. Porque se você compreender o que é você, o que é o ser, o que é a alma, o que é essa estrutura, não é nada mais do que um conjunto de vivências, experiências e de transcendências. Porque num processo inicial que ninguém sabe, ninguém nem pode conjecturar, quando essas almas emanam, quando esse fio de luz, quando são várias analogias, são várias palavras que não compreendem a gigantesca, né, epopeia que é todo esse complexo chamado vida. E o que nós estamos aqui dentro é justamente dentro de uma caixinha, daquelas caixinhas russas. É uma caixinha dentro de uma caixinha, dentro de uma caixinha, dentro de uma caixinha. Nós estamos tão lacrados, tão incubados dentro de uma realidade limitada, que nossa mente jamais concebe que não exista a morte. A imortalidade nem é discutida em alguns planos de existência, porque é inconcebível que o ser tenha fim. Isso não existe. Primeiro porque o tempo é uma escala de universos que estão, ou quadrantes que estão num tempo prisioneiro. Porque essa escala temporal, ela vem para modelos de vidas, para fazer experiências genéticas, fazer experiências tecnológicas, que no universo é a coisa mais comum. Quando você enxerga nas leis herméticas, assim como é em cima, é embaixo, está na oração mais famosa aí, assim na terra como no céu, você vai entender que tudo que vai se desenvolver no ser humano, toda essa polarização de força, todo esse embate, toda essa cristalização, muitas vezes do medo, mas do amor, tem de tudo no planeta Terra. Ao mesmo ponto que você acha um assassino, você acha uma pessoa bondosa. Do mesmo jeito que você acha um idoso que é extremamente maldoso, você olha uma criança pura. Então, nós estamos numa miscigenação, numa pluralidade de almas e de experiências que não dá para você configurar uma resposta a nada. Se você dizer que tudo isso que nós estamos passando agora é o apocalipse, é o apogeu, você está enganado. E se você propaga isso, você está sendo uma pessoa extremamente desinformada e desinformando as outras pessoas. Num princípio de vida, ele pode cessar de acordo com parâmetros superiores a ele? Pense você. Se a primeira diretriz ela não tiver valor nos planetas que já estão aí organizados, e você, para entender isso, você tem que entender o que é a primeira diretriz, então volte lá e veja o vídeo. Se a primeira diretriz ela não for obedecida, se ela não for seguida, se ela não for realmente um processo onde o parâmetro de existência daquelas civilizações seja respeitado ao máximo de desenvolvimento que elas tenham,
não teria fundamento nenhum a vida, seria algo mecânico, seria algo extremamente limitado, e o que você enxerga no planeta Terra não é isso. Por mais que muitas vezes a gente coloca o lado negativo, que é para a pessoa ficar acordada e desperta, o que existe é um jogo de força, impulsionando todos para frente. Você, quando nasce, sem experiência nenhuma, você aprende seu nome, aí você vai para a escola, tem todas aquelas questões cognitivas e você vai tendo informações, aí você pega uma pessoa igual eu, de 40 anos, depois que eu fiz todas as minhas experiências espirituais, materiais, cognitivas, psicológicas, todo esse composto de vida. Se você pegar toda a informação de comportamento meu, de hábito, de conhecimento, de reações, se você pegasse tudo aquilo que me configura como um ser e transferisse aquilo para um outro corpo e fizesse as conexões corretas, porque tudo é um banco de dados. Você tem que entender isso. Quando você compreende que quando você enxerga uma coisa, você busca lá nas suas memórias, no subconsciente, uma resposta cognitiva àquilo, ou seja, nós somos seres extremamente instintivos. Nós agimos pelas experiências ocultas que são arquivadas em nós e esquecidas no tempo. Por isso que de repente uma pessoa, do nada, quando atacada de um modo mediano, nem digo ferozmente, ela mata o outro, porque está lá na raiz instintiva dela. E como nem ela conhecia o que ela era, a reação dela é incontrolável. Quando você entender isso, quando você compreender que nós não devemos nos apaixonar por esse processo limitado de vida, como é que eu faço, José Augusto, para viver a vida e não ficar preso nessa ideia da vida? Você tem que entender justamente a parte que eu até fiz vídeos aqui no canal sobre o tempo. O tempo é o Senhor que controla essas realidades aqui. Ele que dita o que acaba e o que começa. Ele que dita um sofrimento. Você já viu a frase? Deixa que o tempo cura. O tempo revelará tudo. Ao tempo certo as coisas se resolverão. O tempo é o Senhor de tudo. Nós estamos na configuração do tempo. Nós estamos manifestados nessa estrutura chamada essa estrutura temporal. Nós estamos fora do contínuo. O contínuo é justamente os universos que estão fora do universo temporal. Essa temporalidade que você enxerga uma árvore nascer, crescer e morrer, isso existe aqui. Aí algumas pessoas vão perguntar, José Augusto, mas então no contínuo as coisas não se desenvolvem? Pense em você. 1 segundo aqui muitas vezes equivale a 10 minutos no astral. Preste atenção. O tamanho da ondulação da onda. Então veja bem, o que você compreende como tempo é uma ondulação na faixa, né, vibracional. Então, como aqui no planeta essa faixa é por causa da densidade, por causa do formato que é essa projeção, a densidade, essa ondulação ela é muito lenta, a parábola dela é muito lenta, ou seja, 1 segundo aqui você não faz nada, porque você é lento. Quando você vai para o universo, no próximo, né, na próxima dimensão, como aquilo é potencialmente muito, muito superior na questão de velocidade da vibração, 1 segundo aqui equivale a 10 minutos lá. Então, o que você não faz nada aqui, lá você tem 10 minutos para realizar. E em 10 minutos, o que você faz? Em 10 minutos tem pessoas que fazem comida. Em 10 minutos eu faço uma orientação espiritual completa. Essa diferença de vibração é o que nós compreendemos como tempo. Agora, veja bem, contínuo. No contínuo, essa vibração ela é tão alta, incalculável por nossas medidas métricas, que não existe mais tempo. Você não vai precisar plantar para colher alguma coisa. Aquilo é.
Compreendem vocês? O problema da humanidade é tentar trazer as referências de acordo com os parâmetros que ela tem. Não funciona assim. Se você for tentar conjecturar, fazendo medidas de comparação do contínuo com a humanidade, você nunca vai conseguir um referencial. Isso aqui está numa escala que é incomparável. Não tem como você jamais nem raciocinar sobre o que é viver o presente eterno. Os seres que estão nessas dimensões do presente eterno e nessas dimensões atemporal, vocês normalmente quando vão assistir alguns filmes e quando vão ler alguns livros, vocês entendem que é pura energia. Né? As analogias mostram muito bem os seres que descem de dimensões que a gente diria em 9ª, 18ª, 20ª, ou seja, de vibração. E aí quando a gente compreende isso, você entende que lá pode ser uma configuração material, mas a vibração é tão alta que você só enxerga a ondulação da luz. É luz pura. Porque aqui no planeta Terra não existe matéria. Tudo isso é luz congelada. Você olha a formação atômica de tudo, a vibração é muito baixa, então cristaliza e você, né, com todas as percepções que nos foram dadas para manifestarmos nessa holografia, e aí quando você vai entendendo isso, a sua mente expande, e aí você vai entendendo por que você enxerga no plano espiritual alguns seres que nos corpos astrais atravessam a parede. É porque a parede não existe. Por que você não consegue tocar um ser espiritual? Você passa direto nele. Porque a luz congelada, ela não consegue ter atrito com a luz refletida. A luz, você já conseguiu parar a luz do sol? Você consegue pegar nela? Não, você simplesmente tranca o fluxo de passagem. Ou seja, quando você tenta penetrar, aquilo não é sólido. E o sólido é só uma percepção, uma organização atômica. Então, vai raciocinando. Puxa o raciocínio para isso. Quando você abre a torneira da água e a sua mão tenta fechar e pegar a água, você não pega. Aquilo já está numa vibração subindo. A água é uma vibração muito mais veloz do que a Terra. Então, tudo isso vai mostrando para você caminhos. E aí a pessoa vai olhando todo esse composto de vida que está organizado na Matrix e não entende que tudo isso está manifestado de uma certa forma, né? Organizado para que os seres aqui façam uma experiência. São colônias. O planeta Terra, por exemplo, ele é uma colônia que tem uma experiência de um modelo de civilização, como se você for olhar em Marte, se você for olhar em outros planetas, tem outros de maneiras diferentes, e que cada um desses, os seres estão fazendo tipos X de experiência. A minha alma, pegue assim, a alma que eu faço parte, né? Que a minha consciência faz parte, ou seja, essa busca da unidade, muitos já entenderam, você está buscando a unidade de todas as partículas de almas irmãs se unirem na alma central, naquilo que é o ser completo. E aí vem um nó na cabeça da pessoa, mas como assim eu vou perder a minha individualidade? Você nunca teve ela. A pessoa vem aqui, pega um nome, pega um CPF e acha que aquilo vai traduzir-se em um ser universal, negativo. Aquilo é uma projeção de uma experiência que o ser completo, que o ser o todo, né, dessa alma precisa para fazer as suas ascensões. Experiência, expansão de consciência é poder, vocês já sabem disso. Agora, muitas vezes, você tem que entender assim, partes dessa alma está encarnada na Terra, partes dessa alma está manifestando em Marte, parte dessa alma
pode estar manifestando em outro aspecto dessa galáxia. Isso é inconcebível para as pessoas. Quando vai se estudando, principalmente as mônadas, que é um processo muito interessante, mas é um conhecimento muito avançado e assim algumas pessoas não têm preparo para entender isso. Nós temos a mônada, nós temos os regentes monádicos e nós temos toda essa ascensão espiritual. Gente, é muito lindo, é muito maravilhoso quando você vai entendendo que não existe morte, que não existe o fim da vida, que não existe interrupção de nada e que tudo que vai ser feito aqui para que você se aprisione a essa realidade é construído por você. Todas as armadilhas que estão aí são configurações desse universo material para prender aqueles que ainda não avançaram e libertar aqueles que já avançaram. É muito difícil da pessoa fazer um comparativo com as minhas outras orientações espirituais, mas você tem que entender que muitas vezes você apresenta as armadilhas para a pessoa poder abrir a consciência e sair da armadilha. Muitas vezes eu sou levado a ficar preso na Matrix, olhando todas essas notícias políticas, essas notícias conflitantes e tudo mais, mas acima de tudo isso dentro de mim, tem um relógio que sabe que isso aqui é ilusão. Por causa desse relógio, que é o relógio que nós todos temos, que ele controla a nossa temporalidade, vocês já viram informação de que algumas pessoas, elas têm a informação de quando irão desencarnar? Por causa do controle e da sintonia e da sincronia que eles têm com esse relógio interno. Nós temos o poder de controlar nossas vidas em todos os aspectos. Por não nos auto-observarmos, por não prestarmos atenção no que está à nossa volta, por não nos preocuparmos com o nosso desenvolvimento pessoal, com o nosso cuidado com a saúde, com a nossa tranquilização nas relações interpessoais, ou seja, para você harmonizar os processos, você fica preso num caos onde você mesmo criou. Como eu já disse, muitas pessoas dentro de uma mesma casa podem viver o paraíso e o inferno uma do lado da outra. Por quê? Porque a cada pessoa foi dada a oportunidade de viver o que quiser. Se você quiser viver o melhor dessa vida, você vai viver. Se você quiser viver o pior dessa vida, você vai viver. E não quer dizer que se você tiver a pior vida, aquilo é uma média para todos. E o mesmo acontece quando você tiver a melhor vida. Bom, com tudo isso, eu acredito que você vai olhar todo esse teatro, toda essa manipulação, como projetos de experiências a colocar você a refletir. E muitos vão me perguntar, José Augusto, eu vejo os status seu, eu vejo que muitas vezes você está na resistência, você parece nervoso, você parece contra o que está estabelecido. E aí eu digo para vocês, eu expresso o que, depois de muito discernimento, eu entendo como uma coisa real. Se eu digo que essas coisas que estão aí é uma ilusão, que está simplesmente querendo pescar pessoas que estão na ilusão, eu tento acordar aquelas que estão despertas. Então, nem sempre os meus materiais é para a massa humana, porque eu coloco muitas vezes e eu sei que 99% vai olhar e descartar, mas 2% tem um feedback. Então, essas pessoas é o direcionamento desses materiais. Então, não fique preocupado em querer me intitular como que eu gosto do presidente A, que eu gosto do partido A. Eu não tenho filiação partidária com partido nenhum. Eu não tenho nenhum canal de comunicação sobre política. Eu não tenho nada de envolvimento com essas coisas, porque na orientação espiritual, a única coisa que eu sei é que o tempo vai avançar e tudo aquilo que você capitular como experiência de vida é o que vai dar para você os elementos de transcendência ou não, para poder se libertar de certos modelos de vidas escravizadores e ir para modelos de vidas que não são mais escravizadores.
Saia da Matrix, saia do sofrimento, entenda a ilusão que está configurada nessa vida. Tudo é ilusão. Seu pai é ilusão, sua mãe é ilusão, seus parentes são ilusão, seu trabalho é ilusão, seu corpo é uma ilusão, tudo isso é uma ilusão. Quando você destrói as ilusões, você alcança o que está por trás de tudo, o ser real. Você vai ser um filho muito melhor, você vai ser uma esposa ou um esposo muito melhor, você vai ser um parente melhor, você vai ser um funcionário melhor, você vai ser um patrão melhor, porque quando se quebra a ilusão, se nasce algo muito mais verdadeiro. Mas quando você está na ilusão, você começa a ser uma pessoa desonesta. Você começa a ser uma pessoa que fica remendando tudo. Você já prestou atenção que tudo que nós temos na vida é fruto de, muitas vezes, gambiarras para que as relações continuem de maneira tranquila, mas no fundo está tudo destruído. Agora, se você destrói as ilusões, a relação verdadeira nasce. Nasce com seu filho, nasce com seu cônjuge, nasce com seu patrão, nasce com seu funcionário. E para isso você tem que entender e deixar que essas informações penetrem em você e não criar resistência. Porque toda vez que você quiser ser algo especial, você tem um grande problema. Toda vez que você entender que você é transcendente, você tem uma solução. E a transcendência não é a exaltação do ego. A transcendência é justamente a reunião de tudo aquilo que foi vivido, que foi elaborado e sintetizado numa vida para que eu possa ir a níveis muito mais altos. Não posso jamais queimar etapas. E para aquelas pessoas que ainda estão presas na religiosidade, saibam que a religião, eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso, ela é um projeto que foi colocado em planetas como o nosso de maneira arbitrária e não de maneira consensual. Tá bom? Fiquem na paz, compreendam as verdades e não caiam em ilusão. Grande abraço a todos e até a nossa próxima transmissão. Até mais!